Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais, celebrando este segundo domingo da Páscoa, denominado, como já mencionei, desde o ano 2000, por então, João Paulo II, hoje São João Paulo II, Papa São João Paulo II, denominado Domingo da Misericórdia. Nós somos chamados, assim como fomos por todas as leituras, e somos por todas as leituras da Sagrada Escritura, mas também pela oração de hoje, aquela primeira oração chamada oração coleta, que aparece nitidamente a misericórdia de Deus para conosco. E é claro, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua ação, durante a sua caminhada entre nós, a redenção, e ao mesmo tempo, ao aparecer aos apóstolos, depois de ressuscitado, hoje, também nós percebemos nele e vemos nele a misericórdia de Deus personificada para conosco. Ao falarmos da misericórdia de Deus, eu gosto de citar aquele texto do Evangelho. Vários evangelistas nos narram, Mateus, Marcos, Lucas, João também, no capítulo 6, Mateus no capítulo 13, nos narra justamente, capítulo 14, a multiplicação dos pães. E antes da multiplicação dos pães, Jesus vai para um lugar, uma montanha, sozinho com os seus discípulos, mas as pessoas percebem para onde ele vai e acorrem primeiro para lá. Ele foi de barco, um lugar, e as pessoas foram por outro caminho. E quando lá Jesus chegou, o evangelista São Mateus nos diz, ele olhou para as pessoas, para a multidão, e disse: tenho compaixão deste povo. Tenho compaixão deste povo que anda como ovelha sem pastor. Muito nos inspira esse texto, caríssimos irmãos e irmãs, ao colocar-nos dentro do olhar misericordioso de Deus, que é o olhar não apenas no momento, mas é o olhar de Deus a todo instante. Nós podemos fazer uma pequena analogia, pequena comparação, pequena entre aspas, com aquela primeira manifestação de Deus no Antigo Testamento para o povo de Israel, quando Deus também olhou o sofrimento do povo e diz também: eu ouvi o clamor do meu povo, ou deste povo, que passou. O povo de Israel, no Antigo Testamento, daquele momento, escravo do Egito, passou a ser o povo de Deus, o povo escolhido por Deus para se manifestar. E a partir desse momento nós vamos percebendo na Sagrada Escritura, no Antigo, no Novo Testamento, até chegar à plenitude da manifestação de Deus, nós vemos o olhar misericordioso de Deus, e não só o olhar no sentido de ver e não fazer, mas o olhar daquele que vê e faz, daquele que vê e vem ao encontro, daquele que vê e vai ao encontro. E é claro, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, esse olhar misericordioso e a ação misericordiosa de Deus, ela se torna visível. Podemos dizer uma palavra palpável ao ser humano. Ela se torna palpável. É Cristo ou tocável. É Cristo que, de fato, personifica a misericórdia do Pai para conosco. O olhar misericordioso de Jesus sobre todas aquelas pessoas que se aproximavam dele. As pessoas com as suas carências, com as suas debilidades, com as suas fraquezas,
com as suas misérias. A palavra misericórdia, ela tem podemos dizer, dois sentidos, um sentido, mas com uma palavra desmembrada. Miséria e córdia, miséria e coração. E Jesus sempre agiu com o coração. Entendam, não é agir com emoção ou comovido pelo momento, não. É agir com o coração. É buscar a razão do coração para agir diante daquelas situações que se encontram. E o cristão, cristã, é aquela que também foi enviado por Deus, ou nós fomos enviados por Deus para agirmos dessa forma. E não de outra maneira. Como Jesus olhou para as pessoas que chegavam doentes, próximas a Ele. Próximas ou distantes, a cura do servo, do filho, do centurião. Distante, e Jesus olhou com misericórdia. Podes ir, que teu filho está curado. Como Jesus olhou para aquelas pessoas as quais Ele ressuscitou, as 3. Lázaro, filho da viúva de Naim, e a filha de Jairo. Com misericórdia para os pais de Lázaro, para com Lázaro mesmo e para com as suas irmãs, ou para com a viúva, ou para com o pai. O olhar misericordioso de Deus para com a pecadora arrependida, que perdoou os seus pecados e alertou-a e instruiu-a para não mais pecar. O olhar misericordioso de Cristo sobre Zaqueu. Era cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, mas que a partir do olhar misericordioso de Cristo, desce daí que eu vou ficar na tua casa. Ele mudou de vida, transformou-se, se converteu. E a sua conversão expressa naquela conclusão, na sua atitude: Senhor, se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. A sua conversão, a sua mudança de vida efetiva. Vejam, o olhar misericordioso, ele converte. Não é a simples repreensão, não é o simples evidenciar o pecado das pessoas. Muitas vezes nós pensamos que evidenciar pecados converte alguém. Errado. Evidenciar os pecados não converte as pessoas. O olhar misericordioso, sim, muda as pessoas. E Jesus agiu dessa forma. Por isso, claro, São João Paulo II, hoje, ou então Papa João Paulo II, viu a necessidade de instituir esse dia como dia da Divina Misericórdia. Claro, levado ali também a devoção, Santa Faustina e tudo mais, mas, sobretudo, pela situação da humanidade. A humanidade que carece, muitas vezes, dos seus membros, de um olhar misericordioso, de um olhar de fé para com as pessoas, um olhar de fé misericordioso. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nesse primeiro momento, tenhamos também sobre as situações do nosso dia a dia, esse olhar de Deus, com misericórdia. Um exemplo muito simples que podemos citar é o exemplo do pai e da mãe. Quando olha para seu filho, sua filha, quando olha para os seus filhos e percebe que estão fazendo algo, pode ser até uma criança mesmo ali, ainda sem saber o que está fazendo direito, está fazendo algo de errado. Ele não tem um olhar de condenação, ele tem um olhar de compaixão. Coitadinho, coitadinho é pejorativo,
ele diz: não sabe o que está fazendo. Pode instruí-lo de maneira mais suave ou enérgica, dependendo das vezes, ou de quantas vezes já tenha feito aquilo, mas o seu olhar vai ser um olhar de misericórdia. Pois bem, é esse olhar que nós somos chamados a ter também para com todas as pessoas, para podermos ajudar as pessoas a se conduzirem no caminho do bem. Entendam, ter um olhar misericordioso não é ser conivente com erros. Ter um olhar misericordioso não é concordar com aquilo que está errado de forma alguma, mas é buscar chamar as pessoas para viver a misericórdia de Deus. Jesus ali, na atitude de compaixão, ele não concordou com a situação em que estavam as pessoas, mas ele agiu. Na multiplicação dos pães, ele agiu chamando a responsabilidade de cada um, de cada pessoa que ali estava. Fez os discípulos recolherem os 5 pães e 2 peixes, abençoou-os e distribuiu-os a todas as pessoas que ali estavam. Vejam como a misericórdia de Deus age em abundância, transforma em abundância.